Olá, bem-vindos, bem-vindas à última semana de aula. Temos ainda bastante conteúdo, bastantes atividades, coisas legais para fazer e desafios interessantes, né, de aprendizagem. E espero que esteja tudo bem, que esteja correndo tudo bem até aqui. Nós vamos falar sobre, primeiro, um assunto importantíssimo na educação em geral, mas na educação à distância tem sido uma preocupação, né, muito grande, questões relacionadas com o plágio acadêmico. E o plágio, em primeiro lugar, né, ele, além de ser um ilícito, né, um crime, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ele é uma questão ética também, né, é uma questão de moral, ética, né, de como é que a gente deve, né, lidar com essas questões de propriedade intelectual, direito autoral. Então esse é o nosso primeiro assunto dessa última semana e vamos falar primeiro, a gente definir ética, a gente podia passar aqui algumas semanas, né, falando sobre ética, com vários posicionamentos, né, de filósofos, mas eu acho que duas frases, né, que definem muito bem na prática, né, a questão ética não é porque ninguém está fazendo o certo que o certo vira errado. E não é porque estão todos fazendo errado que o errado vira certo. Eu acho que essas duas frases definem muito bem, né, o nosso posicionamento em relação à ética. Muita gente comete, né, o crime mesmo, né, a ilicitude, né, do plágio, nem por isso ele é válido, nem por isso ele é certo, é eticamente errado, é antiético, né, cometer o plágio. Mas o que é o plágio, né? Porque tem pessoas que cometem isso intencionalmente, né? Mas muitas pessoas, em muitos casos, nem sabem que estão cometendo, que estão incorrendo em plágio. Então nós vamos falar sobre isso, tanto com a minha fala sobre isso, como também a fala de outros professores, outras pessoas que tratam do assunto. Eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Então, primeiro, o que é o plágio? De uma maneira bem simplificada, é se apropriar de um trabalho já feito como se fosse propriedade original sua. Quando você utiliza o conteúdo que foi feito por outras pessoas, e aí existe também uma discussão sobre o autoplágio, que é você copiar coisas que você mesmo fez e dizer que aquilo é original, quando na verdade não é. Mas principalmente, e o mais grave, é você se apropriar de um trabalho de outra pessoa e se fazer passar como autor daquele, o autor ou autora daquele trabalho. Essa é a principal definição, a mais importante, né, que a gente tem que compreender sobre plágio, e muitas vezes realmente isso acontece de maneira não intencional, até porque a pessoa não estava ciente de que eu preciso dizer a origem, eu preciso citar o autor merece crédito sempre. O autor, a autora, né, de qualquer tipo de conteúdo deve ser citado sempre que for possível identificar a autoria. Lógico, há alguns casos a autoria é desconhecida e mesmo assim a gente tem que citar que a autoria é desconhecida e não se apropriar de algo que a autoria é desconhecida, porque senão você passa a ser autor daquilo, passa a se passar por autor daquilo que na verdade a autoria é desconhecida. Então existem vários tipos, né, de plágio. O mais grave deles é a cópia integral, cópia total, e isso muitas vezes acontece. Eu, em 30 anos como professor, já vi muitas vezes pessoas se apropriarem, simplesmente encontrarem um trabalho pronto na internet, um trabalho de TCC, trabalho de monografia, e é simplesmente trocar o nome do autor e entregar o trabalho integralmente copiado, e isso, inclusive, existe um negócio muito grande. Existem sites que vendem trabalhos prontos, trabalhos que não foram feitos para mim, não é sob encomenda, porque existe o trabalho feito sob encomenda, né, quando você paga alguém para fazer um trabalho para você, mas existem sites que vendem trabalhos prontos, ou seja, encontram trabalhos prontos na internet e você paga, eles te mandam esse trabalho que está integralmente disponível para qualquer outra pessoa baixar e você troca o nome. Isso eu acho que é o pior deles, né? Mas existe também a cópia parcial, que é você retirar pedaços daqui e dali, não citar as fontes e colocar aquilo como se fosse autoria sua, né, sendo que não é, mesmo que aquilo esteja citando outros autores, citação, né, em cadeia, vamos dizer assim, né, você copia um trabalho de alguém que está citando os autores, mas você não foi lá ler os autores originais, você está citando alguém que já fez o trabalho de compilar aquelas informações e trouxe aquilo para o seu trabalho. Plágio acadêmico é muito comum a gente encontrar isso e é errado.
porque se você leu uma fonte, você deve citar a fonte que você leu, não a fonte da fonte, né? Mas isso são práticas e técnicas que a gente aprende nas disciplinas, né? De didática, de metodologia de pesquisa, e lógico que a gente tem que botar em prática essas coisas que a gente aprende, né? Isso está nos livros de metodologia científica, que existem vários, diversos, né? Livros, manuais de como lidar com isso, como fazer citação. Existe a cópia conceitual, que muitas vezes não é uma cópia ipsis literis, ou seja, não é palavra por palavra, mas as ideias são copiadas. Eu pego uma ideia original de alguém e cito aquela ideia como se fosse minha. Né, eu achei interessante uma ideia, um insight que alguém teve, eu vou lá e coloco no meu trabalho como se fosse eu que tivesse tido aquele insight. Isso também é plágio da mesma forma quando você copia ideias de outras pessoas sem citar, né, a origem daquela ideia. E o plágio, como eu disse, ele não é só uma questão antiética, né, ou imoral, mas ele é um ilícito criminal e cível. Existe possibilidade, né, e previsão de ações judiciais contra plagiadores. Então, não é só uma questão de sugestão para que você não faça plágio. É uma questão legal, é uma questão de obediência à lei. Então, a gente deve se informar e por isso mesmo eu escolhi algum conteúdo para trazer para vocês. Um é uma matéria, né, que você vai ver agora, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, citando casos, né, casos práticos de plágio, que são acadêmicos e que são plágios que geraram ações na justiça contra. Então vamos ver um vídeo rapidinho sobre uma entrevista, uma matéria jornalística sobre essa questão do plágio para você conseguir entender como isso é grave. Pablo Vilaça e Marcelo Seabra têm em comum mais que o trabalho dedicado à análise e críticas cinematográficas. Ambos são protagonistas de uma história de plágio. Marcelo, ainda nos tempos de faculdade de jornalismo, teve um trabalho acadêmico copiado por um colega de sala. Segundo ele, o conhecido acessou um computador e retirou da pasta de documentos dos alunos o trabalho dele que estava salvo. Eu era da turma da noite, ele era da turma da manhã. E ele pegou o meu trabalho, que ele escolheu pelo título. O título era stephenking.doc. E ele olhou e falou, opa, gosto, né? Stephen King. Pegou, imprimiu, entregou para o professor. Eu havia entregado para o professor na noite anterior e ele entregou na manhã seguinte. O professor pegou, olhou e falou, opa, eu já vi isso. Como assim? Pablo Vilaça também atua como professor. Ele diz que foi alertado por vários conhecidos de que uma pessoa estava oferecendo na internet um curso semelhante ao dele, porém sendo vendido por um preço bem inferior. As pessoas que estavam fazendo o curso, já tinham feito o meu, começaram a me mandar mensagem dizendo, olha, esse curso, o cara está copiando o seu curso, olha, tem muita coisa parecida. E aí não era só coisa da ementa, porque obviamente eu não fiz o curso dele para ver. Eu tinha visto só a ementa e já tinha achado muita coisa parecida. Mas as pessoas que começaram a fazer o curso começaram a mandar coisas assim. Ele usava as mesmas cenas que eu usava, expressões que eu usava durante o curso, explicações específicas que eu dava durante o curso. Você vai ver o certificado do curso, o design do certificado, usa muito vermelho, usa muito figuras triangulares, ângulos retos, vermelhos na borda. O certificado dele super parecido, mesma coisa. De acordo com o Código Penal brasileiro, o plágio ocorre de 3 formas: quando há cópia total de uma obra sem a autorização do seu criador, ou de modo parcial, quando trechos são usados sem a citação da autoria, e até na forma conceitual, quando alguém utiliza-se da ideia ou da essência do trabalho de outra pessoa. A Lei de Direitos Autorais determina as garantias moral, patrimonial e econômica de uma propriedade intelectual. O professor Elcio Nacur Rezende explica que o plágio é tratado juridicamente tanto na esfera civil quanto na criminal. Quando uma pessoa pratica o plágio, essa pessoa está praticando uma ilicitude, tanto civil quanto criminal, como obviamente também está cometendo um ato imoral. Então, ao plagiar, ao fazer uma cópia de um texto, por exemplo, sem a devida citação do autor, essa pessoa está cometendo um ilícito criminal, está cometendo um crime, está cometendo um ilícito civil e pode ser responsabilizada pecuniariamente pelo ilícito civil, e está cometendo um ato imoral, um ato que a ética não admite. O artigo 102 da Lei dos Direitos Autorais é muito claro.
o titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível. Então, as sanções são de ordem civil e elas se resumem em indenização. O Pablo acionou o ex-aluno na Justiça Civil e o processo ainda está em andamento. Eu levo 2 anos para montar um curso, porque não é só você se preparar teoricamente, você estudar, se embasar, é a maneira como você vai organizar, concatenar o curso, estruturar o curso para que ele tenha uma ordem lógica para facilitar o aprendizado do aluno. Depois é um trabalho imenso para depois vir alguém pegar tudo que está pronto e sugar. O colega que copiou o trabalho do Marcelo levou nota 0 e teve de repetir a disciplina, mas ele esperava que a faculdade tomasse uma medida mais rígida. A pessoa podia estar formando em medicina e ser um médico mau caráter, né? Isso a gente tem em todas as profissões, pessoas que não são, né, mais adequadas para aquela profissão. Mas eu acho que para você viver de jornalismo, que é uma profissão que produz textos, que produz conhecimento, que produz notícias, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo agora, né, tão cheio de notícia falsa, né, a tal da fake news, eu acho que é bem grave, né? E eu acho que sim, a faculdade deveria usar isso como exemplo, mostrar para todo mundo e falar, olha, o que aconteceu com ele vai acontecer com você se você fizer o que ele fez. Hoje, as faculdades contam com a ajuda de ferramentas tecnológicas. O professor Elcio trabalha com um programa capaz de identificar o plágio. O software gera um relatório de originalidade mostrando os índices de cópia, semelhança, documentos e fontes omitidas. Entretanto, ele ressalta que a faculdade é quem deve decidir quais medidas tomar, mas que o Ctrl+C, Ctrl+V, o roubo de um trabalho ou ideia é algo ruim, não só para quem copia ou é copiado, mas para a sociedade. É importante sabermos, aqui como professor de Direito, que ainda que a faculdade não faça absolutamente nada, e isso é poder discricionário dela, é a diretoria da faculdade que vai tomar uma medida disciplinar ou não contra o aluno, como eu disse, o plágio é um crime. Eu, pesquisador, sem dormir há 1 ano, tentando descobrir a cura da Covid-19, né, investindo meu tempo, meu dinheiro, e vem uma pessoa, entra no laboratório meu de madrugada e vai lá e consegue roubar. Inclusive, a palavra plágio vem do latim plagium, que significa roubo. Então, é importante termos a consciência que a sociedade perde, um pesquisador perde, né? Bom, como você viu, além de imoral, antiético, ilegal, ainda existem ferramentas para identificar o plágio, quase todos os professores utilizam, para fazer essa verificação, né, se o conteúdo tem plágio ou não e qual a porcentagem daquilo que é copiado, quanto é original e quanto não é original. Então é uma preocupação grande porque a facilidade da tecnologia digital ela traz essa possibilidade de a gente copiar sem perder a qualidade, né? Antigamente a gente fazia cópias e cada cópia era inferior à original. Hoje isso não existe mais, todo o conteúdo é digital, é muito fácil copiar, portanto muita gente acha, por causa da facilidade, que isso não é nada muito grave. Mas é grave, é um problema que nós todos enfrentamos, né, e nós vamos ainda falar sobre isso. Mas muita gente fala, mas é proibido então eu utilizar o conteúdo do outro? De forma alguma. Muito do conteúdo que nós só evoluímos até hoje por causa da inspiração em conteúdos anteriores. Quase tudo que a gente faz não é original 100%. Quase tudo que nós fazemos porque nós aprendemos com outros conteúdos anteriores que vieram de outros autores. Existe inclusive um termo chamado cultura do remix, que é muito interessante, que vale tanto para a cultura musical, cultura para a arte em geral, né, as artes plásticas, onde as pessoas fazem colagens de coisas anteriores, misturam, alteram, se inspiram em obras anteriores, e também isso acontece na literatura, né, na ficção, no romance, e existe também na ciência. A gente faz muito trabalho em que, lógico, a gente é inspirado por outros autores que vieram antes de nós. A gente é influenciado por
por ideias, influenciado por autores, por conteúdos que nós lemos. A nossa formação é dada por gente que já pensou em coisas antes da gente pensar. A gente recria muita coisa, né? Recria de maneira diferente, de maneira criativa, né? Trazendo mudanças e melhorias naquilo que a gente entendeu. A gente faz conexões entre ideias que muitas vezes um autor ele nem sabe que existe uma possibilidade de conexão com outro autor, ou um conteúdo se conecta com outro conteúdo, e muitas vezes nós somos as pessoas que percebemos essa conexão, fazemos essas conexões, ou seja, nós estamos o tempo todo remixando o conteúdo, remixando, né? Remisturando as coisas que nos vêm, a gente identifica um valor e encontra possibilidades diferentes de usar. Tudo isso não é só válido como necessário para a gente inovar, para a gente evoluir enquanto conteúdo, porém sempre citando o direito do autor, sempre dizendo quem foi que criou originalmente aquilo que você está aproveitando para fazer a sua inspiração, a sua influência, a sua recriação, a sua conexão, o seu remix. Se você citar, você está cometendo um crime menor. Por que cometendo um crime? Lógico, você não pode simplesmente se apropriar dos conteúdos onde o autor não decidiu, e aí, lógico, aí vai depender do caso. Não é o caso nosso, né, o caso que nós estamos falando aqui, do trabalho acadêmico, do trabalho científico, mas, por exemplo, nas artes, você não pode simplesmente utilizar de uma obra que tem um direito autoral, lógico, todas as obras têm um autor e um direito autoral, e você não pode simplesmente utilizar sem a autorização desse autor. No caso da ciência, né, não, é muito normal que a gente se utilize de trechos, de textos, de ideias de outras pessoas, e é assim que a ciência acontece, lógico, desde que você cite o autor. No caso do jornalismo também, só no caso das artes, principalmente, né, artes musicais, artes plásticas, fotografia, filmes, é que existem várias restrições, porque essas obras, né, muitas delas, elas já são por natureza restritas à cópia. Você não tem o direito de copiá-las, você tem o direito de assistir, de ler, de ouvir, mas não tem o direito de remixar e alterar aquele conteúdo, a não ser que você tenha a autorização do proprietário dos direitos autorais. Então esse é um caso à parte, não é o nosso caso aqui. Às vezes até porque dependendo do trabalho que você for fazer, você vai precisar, mas como é na área científica, normalmente não há essa exigência de que você tenha que pedir autorização para utilizar uma fotografia jornalística, ou um trecho de filme, um trecho de áudio, trechos, né, desde que aquilo seja um objetivo científico. Para o objetivo comercial, aí sempre você tem que ter autorização e muitas vezes pagar pelo uso daquele conteúdo, né, que você está querendo utilizar. E aí, como é que a gente faz, então? Vamos falar mais especificamente sobre o trabalho que é mais comum, o trabalho acadêmico e científico dentro de um curso de especialização. Como é que eu evito o plágio? Sempre citando as fontes de acordo com uma norma, né? E que norma é essa? No Brasil, a gente usa a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem uma norma que é a NBR 6023, e a última atualização dela, que justamente trata das referências, é a de 2018. E aí, lógico, a gente deve seguir essa norma, porque ela diz como você vai fazer essa citação, né? E porque, né, tem outras normas de trabalho científico que são mais antigas e que não são nem atualizadas, porque não muda muita coisa. Mas aqui muda, né? No caso da citação, cada dia surgem novas fontes, novos jeitos, e às vezes a gente não sabe como citar. Então, só para dar uma ideia, né, e aí eu coloquei um guia, né? A Unifal tem um guia de normalização de trabalho acadêmico, mas é um guia que ele é anterior a essa norma de 2018. Então, enquanto a Unifal não atualiza o guia dela, eu uso muito o guia da Universidade Federal do Pará, e eles têm um guia bastante atual, escrito em 2019, que já utiliza essa norma de 2018, então ele está aqui no nosso Moodle, para você utilizar como referência, porque nessa norma de 2018, como as coisas foram evoluindo, né, porque a BNT, essa norma, a 6023, é bastante antiga, então no começo ela falava sobre como citar livros, autores de livros, artigos, mas isso mudou muito. Então, hoje é possível você ter dentro do seu trabalho científico conteúdo que foi, por exemplo, citado num programa de televisão e você quer fazer a citação. Sim, é perfeito, existe uma norma dizendo como é que você faz isso. Você ouviu um podcast com alguém dando uma entrevista? Sim, é possível você colocar um podcast. Você viu um post no Instagram com alguém contando algo que você quer utilizar no seu trabalho científico? Sim, existe uma norma de como postar conteúdo no Instagram. Não é específico do Instagram, mas
mas de redes sociais. Então, postagens em redes sociais, podcasts, programas de televisão, entrevistas que você faça pessoalmente, entrevistas que você faça por e-mail, como é que eu cito um e-mail. Então, tem todas essas normas de como é que você faz essa citação. Então, não é desculpa você dizer, eu não sabia que eu tinha que citar, que eu assisti um documentário e aí eu coloquei isso no meu trabalho. Não, é só citar qual é o título do documentário, quem é o diretor, produtor, dono dos direitos autorais daquele documentário, e você pode fazer essa citação sem nenhum problema. Então, você utilize a norma. Outra recomendação que eu faço desde o começo, quando você começar a pensar no seu trabalho, em qualquer trabalho que você for fazer durante as disciplinas ou mesmo o seu trabalho de finalização de curso, fazer sempre um fichamento. Fichamento é, eu li algo, já anota todos os dados da fonte, qual é o título, qual é o autor, qual é a data, qual é o link, se for uma coisa da internet, né, ou qual é a editora, no caso de um livro. Porque é muito mais fácil você fazer isso no caminho do que esperar lá no final e tentar descobrir depois ou lembrar depois onde foi mesmo que eu vi tal coisa. Eu lembro do conteúdo, mas não lembro a referência. Então, é importante você fazer esse fichamento. Hoje, muita gente ainda faz fichamento em papel e caneta, mas existem várias ferramentas online para você fazer fichamento, softwares que você faz isso de maneira muito mais simples do que no passado, que era papel e caneta. O próprio Word tem uma ferramenta dele, que é para quem usa o Microsoft Word, tem uma opção no menu chamada referências que você pode utilizar e ele já te dá, inclusive, toda a norma para você fazer essa citação. O Word, em geral, ele não vem com a BNT, ele vem outras normas, a norma de Harvard, a APA, várias outras normas, mas tem como você instalar um plugin no Word, né? Não é o objetivo da nossa disciplina aqui, mas se você procurar um tutorial no YouTube, você vai encontrar a BNT, Microsoft Word, tem um monte de gente ensinando como é que você instala. Esse plugin é um acessório para o seu Word fazer a verificação das citações bibliográficas dentro da norma da BNT, a NBR 6023. Então, é bastante simples, aí o próprio Word te ajuda, mas se você não usa o Word, tem outras ferramentas online que te ajudam nisso também. É só fazer uma pesquisa rapidamente, você vai encontrar as ferramentas que te ajudam a organizar essa informação de fontes, de citações, para você não incorrer no ato criminal, legalmente contrário, né? Ilegal, que é também imoral, antiético, que é você se apropriar do conhecimento do outro sem citar a fonte, que tudo tem autoria, né, e ela deve, né, não só pode, como deve ser sempre citada, e mesmo quando você dizer assim, mas a autoria é desconhecida, tudo bem, mas existe um autor que não é você. Então, mesmo quando a autoria é desconhecida, é necessário dizer a autoria desconhecida, ao invés de deixar que as pessoas assumam que aquilo foi um conteúdo originalmente criado por você. Esse é o meu recado sobre plágio, sobre ética, e vou deixar vários recursos, inclusive uma aula do professor Júnior Magalhães, da Universidade Estadual de Maringá, que ele dá uma aula completa. Ele mesmo foi vítima de plágio, de utilização do conteúdo que ele havia criado, e aí ele preparou uma aula bastante explicativa, muito mais explicativa do que essa rápida explanação que eu fiz sobre plágio, para que você entenda melhor sobre o assunto e aplique esse conhecimento ao longo da sua vida, mas principalmente dentro desse curso, dessas próximas disciplinas que vocês farão e no seu trabalho de conclusão de curso, fazendo. Agora não tem mais desculpa de dizer que você não sabe o que é plágio, porque, né, você já teve acesso a essas explicações, a outras que coloquei aqui para você. Então vamos tomar o máximo cuidado para valorizar o trabalho do autor e fazer um trabalho que seja ético, moral, construtivo, bom para todos, sem ferir a lei e nem ferir as práticas, né, científicas, acadêmicas, obedecendo, né, essas regras que não são muito difíceis a gente seguir. É isso.